esplendor da fé. Esplendor da fé. Pensando no céu, pensando na glória de Deus, pensando no que você e eu podemos fazer por toda uma eternidade. Neste instante, gostaríamos de pensar um pouco sobre novos adoradores. Um novo líder de louvor para o próprio céu. Às vezes a gente fala que nós temos uma natureza adâmica, que Adão desobedeceu a Deus e por Adão diz a Bíblia que entrou o pecado no mundo. Mas, na verdade, o primeiro pecador foi Satanás, Lúcifer. Ele é o primeiro que está. Na verdade, então, nós temos uma natureza satânica. Nascemos simples como bebês, nascemos inocentes, mas tem uma natureza que reina neste mundo, no qual Cristo veio para nos livrar dela como Salvador. Acontece lá no céu, houve uma rebelião. Mas para isso nós precisamos entender que há 3 arcanjos nos céus que têm nomes. Os outros nós não sabemos, mas tem 3 que reinavam lá. Tem o Lúcifer, que reinava sobre a adoração. Depois, vamos ler um pouquinho daqui a instantes sobre isso, mas depois tem outro arcanjo que se chama Miguel e outro que se chama Gabriel. Com Gabriel, então ele é o mensageiro da palavra, porque ele inclui esses 3 ângulos, a adoração, a oração e a palavra, em tudo que nós fizemos. Se é como um indivíduo que queremos louvar e glorificar a Deus, ou se é dentro de uma célula, um grupo pequeno, ou se é na igreja, ou se não está bem no estádio. Para nos envolver com Deus, para adorar, entramos em comunhão com Deus, então envolve esses 3 aspectos. Miguel, então, é que vem anunciando as coisas através da oração. Então, Miguel, Daniel, no capítulo 10, quando ele estava orando, estava esperando, então a Bíblia diz que Miguel chegou para ele. Ele trouxe, desde a primeira vez que tu mencionaste, a resposta foi mandada. Ele está lá trabalhando para responder às tuas orações, às tuas preces. Agora, para anunciar a palavra, para declarar a palavra de Deus, então usa-se mais Gabriel. Para Zacarias, quando ia nascer João Batista, a própria Maria, diz a Bíblia, que foi Gabriel que veio conversar com ela. E os pastores lá no pasto, foi Gabriel que chegou e anunciando para eles a palavra de Deus. Mas a adoração parece ter sido uma função de Lúcifer no céu. E vamos ler um pouquinho, quem sabe em Isaías capítulo 13 e 14, e também, quem sabe, até se dá um tempinho em Ezequiel 28. Mas permita-me ler alguns textos aqui, no capítulo 14 de Isaías, começando, vamos ver, aqui no versículo 13. Vou ler uma partezinha aqui no versículo 11 do capítulo 14 de Isaías, diz assim: com a som das suas liras, ou uma harpa. E depois começa falando sobre Lúcifer, diz aqui no versículo 13. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus. Primeiro, podíamos até dizer que são 5 expectativas, sempre 5 vontades dele. Subirei ao céu, diz no versículo 13. Depois, erguerei meu trono. Erguer, a gente só sobe para cima, né? Então, depois diz aqui no mesmo versículo, acima das estrelas, erguerei o meu trono, né? Acima das estrelas de Deus. Então, a coisa é que ele quer ser exaltado, está falando aqui. Depois, continuando, e me assentarei no monte, tem vales e tem monte, outro lugar alto. O monte da Assembleia, e o ponto mais elevado do Monte Santo. Então, são características de Lúcifer, do diabo, que foi expulso do céu. O detalhe de nós querer nos exaltar. Mas aqui tem uma resposta de Deus que responde, mas Deus diz assim: mas na profundeza do Seol você será levado, irá para o fundo do abismo. Nós, quando queremos nos erguer em cima do sonho de Deus, que é a sua glória e a sua majestade, então entramos em problemas sérios. Por quê? Porque Deus não é que está invejoso, não é que Deus está ciumento, é que nada pode superar as coisas da justiça de Deus. Somente Deus é digno de ser adorado. E o diabo quis a ser elevado em cima daquilo que foi determinado. A função dele era como liderar a adoração no próprio céu. A Bíblia diz que dentro do seu corpo havia instrumentos, havia cordas, havia sopros, havia também tambores ou repercussões.
Por quê? Aí é que nós vamos entender. Quem sabe pulando um pouquinho aqui para Ezequiel 28, vamos ler um pouquinho aqui, para a gente entender um pouquinho que ele sendo expulso dos céus, porque só Deus é digno de ser adorado. E nós precisamos tomar cuidado para, se queremos chegar ao céu, precisamos entender que não é por vaidade de Deus, mas somente Deus é justo de receber louvor. E quando Ele dá um desígnio, então nós precisamos entender qual é a nossa função. Aqui no versículo 14, do versículo 28, diz assim: você foi ungido como o querubim guardião, pois por isso você foi designado. Não havia... Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras firmagantes. Você era inculpável, e os seus caminhos desde o dia em que você foi criado, até que se achou maldade em você. Oh, meus amados, Deus nos faz perfeitos, gerado no ventre da nossa mãe, nos faz com capacidade de louvar a Deus por toda uma eternidade, e começando nesse mundo quando entendemos qual é a nossa função. Aqui diz, ainda que foi achado contra o diabo aqui, que se achou nele violência. No versículo 17 diz, o teu coração tornou-se orgulhoso. Mais para frente diz, e se corrompeu. E terminando aqui no versículo 18 diz, o comércio desonesto. Oh, meus amados, quando nós entendemos que Deus tem um plano para a nossa vida, e nós precisamos dar Ele a glória, e se não tomamos cuidado, então nós queremos pegar para nós aquilo que não é devido nosso. Isso vem de uma natureza satânica, uma natureza diabólica. O que se combina não é caro, tem um ditado aqui no Brasil. Mas se nós estamos vendendo alguma coisa, vendemos por 400 e só botamos 300 no caixa do nosso patrão e ficamos com 100, aí onde que começa a maldade? Foi isso que o diabo estava fazendo. Ele estava liderando uma grande orquestra no céu, e o louvor que era digno de Deus, porque Deus é justo e nada além do santo e perfeito pode ser adorado. E o diabo começou a pegar um pouco da glória, e depois diz, eu quero subir em cima do que é Deus, em cima da glória, em cima da majestade. E quando começou aí, então Deus disse para fora. Oh, meus amados, se nós podemos aprender um princípio da palavra de Deus neste instante, de que nós não precisamos pegar aquilo que não é nosso. Deus tem honras e glórias para você, meu Senhor. Tem honras e glórias para você, minha senhora. Deus sonhou grandes expectativas para nós, mas nós não podemos entrar num território que não é nosso. O diabo foi expulso, e depois foi lá para o jardim do Éden, e ali começou a trabalhar, querendo pegar Adão e Eva para que louvassem. Esse é o sonho dele, ele quer ser glorificado, e ele deturpa todas as coisas. O próprio Jesus, o que ele falou na tentação em Mateus 4? Ele levou alto do monte, do templo, e falou, te dou todo esse reino, se você cair e me ajoelhar. O diabo anseia para adoração, e nós fomos feitos para adorar. Nós também temos essa habilidade tríplica de adorar a Deus. Temos cordas vocais, e que são cordas como instrumentos ali. Depois tem o sopro da vida, o sopro que passa em cima daquele e faz o som. E podemos bater palma, podemos bater os pés, que seriam repercussões. Nós, de uma maneira bem mais simples, nós temos habilidade naquelas três áreas, porque qualquer coisa de música entra nesses três departamentos. Mas nós precisamos entender que precisamos nós glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque para que isso que nós fomos criados? Nós fomos criados para louvar e glorificar a Deus. Mas o diabo tira e rouba as coisas e focaliza a gente no lugar errado. Na Apocalipse, deixa eu ver, fala aqui no capítulo 13, né, de Apocalipse, diz aqui, e adoraram o dragão, o que tinha autoridade sobre a besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como besta? Quem pode ser guerrear contra ela? O diabo quer ser glorificado. Você diz, mas será que o diabo aqui diz a besta? Pulando no capítulo 12, no outro lado da página, no versículo 9, diz assim, o grande dragão foi lançado para fora. Ele que era a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, o que engana todo o mundo. Ele vem enganando, ele quer ser adorado, mas nesta hora nós precisamos entender que Deus nos criou para adorar a Ele. E que há um cântico glorioso e magnífico que nós precisamos entonar com liberdade para nosso Deus. Foi o que Moisés estava cantando, acho que lá em
em Êxodo 15, estava dizendo, tem o que chama o Cântico de Moisés, e vai cantando e cantando, e achei interessante aqui, quando diz aqui no versículo 11, diz, quem entre os deuses semelhantes a ti, quem pode comparar a ti? Veja que lá no Apocalipse, quase o último capítulo da Bíblia, o diabo está sendo glorificado, porque ele está querendo que você glorifique ele. Nós fomos feitos para adorar a Deus, nós fomos feitos para adorar a majestade de Deus e sentir a liberdade de poder, em respeito e autonomia de Deus, louvá-lo, mas o diabo quer roubar isso, e lá no Apocalipse, depois o dragão, numa guerra final, que podemos entrar em alguma outra oportunidade, teve um povo que o diabo criou, que queria adorar, e adoraram a besta. Quem que você vai adorar? Nós fomos feitos para adorar a Deus, mas se a gente não descuidar, então aí começa a entrar maldade no nosso coração. Queremos nós pegar para nós aquilo que não nos pertence, aquilo que não é nosso. Oh, meus amados, precisamos nesta hora deixar o Espírito Santo iluminar o nosso coração. Parece um pouco profundo por um lado, mas na verdade é bem simples. Desde o início o diabo quer trazer glória para ele. Próprio lá no jardim, foi expulso do céu, porque somente Deus pode ser glorificado. E aí no jardim, imagina, ele sabendo que ele era que trazia honra e glórias ao louvor a Deus, que sabe, antes a Bíblia não canta, não relata, mas antes de Deus criar Adão e Eva, né, se foi expulso para a terra, Deus passeando por aqui, quem sabe o diabo poderia ter dito para ele, agora quem vai louvar e glorificar o teu nome? Você me expulsou dos céus e agora quem vai te adorar? E posso imaginar Deus baixando e pegando um pouco daquela terra de nosso planeta e soprando nele o fôlego da vida e diz, eles vão me adorar em espírito e em verdade. Deus criou o homem e criou a mulher para adorarmos a ele. A satisfação total só vem quando entendemos o nosso posicionamento e não de nós querer mandar um outro, pisar no outro, mas com o espírito cristão servimos uns aos outros, adorando a Deus em espírito e em verdade. E aí o diabo começou a trabalhar outra vez com suas mentiras. Será que está certo que Deus está dizendo? Roubou a alma do homem e da mulher. Mas Deus te ama tanto que Ele mandou aqui Jesus Cristo que com seu próprio sangue te resgatou. Comprou outra vez um domínio para nós participarmos com Deus por toda uma eternidade, louvando e glorificando a Deus. A coisa mais liberadora é quando nós entendemos que somos o centro da criação de Deus. E quando começamos a expressar isso em alma, corpo e espírito, quando expressamos isso com cordas, quando expressamos isso com tambores, quando expressamos isso com violinos e com sondas e também com melodias. Oh, meus amados, tem alguns que pesquisaram, mas entendem que o diabo teve no seu próprio corpo todos esses instrumentos. Mas no Apocalipse 21 diz que a igreja, que é as pérolas preciosas, que até não sei qual desses textos que eu estava lendo antes de me preparando, dizer que todas as pedras preciosas estavam nele. Era coisa linda demais. Deixa eu ver, esse seria interessante a gente ler. No capítulo 28, versículo 11, aqui de Ezequiel, diz assim, a palavra do Senhor veio a mim, né, e falando ao rei da Tira, diz, você era modelo de perfeição, né, cheio de sabedoria e perfeita beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te enfeitavam. O sadio, o topázio, o diamante, o benefício, o ônix, o jaspe, a safira, como são pedras preciosas que estavam incorporadas, estavam cobrindo a Satanás. E hoje está projetado para você, diz no Apocalipse 21, nós somos as pedras preciosas que vamos estar louvando e glorificando a Deus por toda uma eternidade. E você pode pensar, mas isso está falando do rei da Tira, alguma coisa? E são interpretações. Quem sabe a maneira mais fácil da gente entender, e um texto que é bem popular, ou bem conhecido, é quando Jesus vira para Pedro e diz, atrás de mim, Satanás. Deus fala às vezes ao indivíduo referindo-se ao inimigo atrás, aquele que provoca, aquele que estimula a maldade. Deus está falando aqui, profetizando aqui, porque imagina se vai ter algo perfeito em beleza, então era um camarada muito lindo, muito bonito, né? Mas aqui Deus está falando
ao espírito das trevas que quer se exaltar. Você, meu amado, foi feito para brilhar por toda uma eternidade na presença de Deus, mas nós precisamos entender que se nós não adoramos a Deus agora, se não entendemos agora, então vamos estar adorando a Satanás e seu reino, que vai ser expulso para o reino das trevas, vai jogar no mais profundo abismo. Hoje tu tens a oportunidade de deixar Deus dizer: transforma-me, tira de mim inveja, ciúmes e ódio, tira de mim ganância, tira de mim aquilo que não te agrada. Eu quero ser um verdadeiro adorador, e por toda uma eternidade nós podemos estar junto com os anjos lá. E foram um terço, caiu com Satanás, com Lúcifer, ainda tem 2 terços lá trabalhando com Miguel e também com Gabriel. E estejamos nós prontos para louvar e glorificar a Deus com todo espírito em verdade, pois aqueles que Deus procura para que os adore. Adore Ele hoje, em espírito e em liberdade. Adore Ele amanhã e sejamos nós felizes, sejamos nós aquilo que Deus sonhou hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.